Fala pessoal, então agora nós vamos começar com o capítulo mais importante da nossa preparação, que é a geometria plana e espacial. Com certeza é o conteúdo que mais cai, o que tem mais questões na prova, tá bom? Então, bem, como é que a gente vai trabalhar esse conteúdo? De uma forma muito simples. Nós vamos agrupar figurinhas, então a gente vai pegar, por exemplo, o quadrado com a circunferência, que é a aula de hoje. E aí a gente vai fazer questões de figuras inscritas, circunscritas. Aí a gente vai entender todas aquelas questões que envolvem essas duas. Depois a gente vai agrupando de duas em duas para que a gente possa ter o entendimento do conteúdo no todo, tá bom? Então vamos ver, depois no final dessa aula nós vamos ter exercícios que são muito legais, são top para a gente aprender isso aqui. Então vamos ver o seguinte, ó, geometria plana, vamos começar então com a circunferência. Aqui existem alguns elementos da circunferência que eu preciso que vocês saibam, porque mais adiante vocês vão passar por isso. Então eu já vou adiantando aqui para vocês. A gente tem aqui os elementos mais importantes, é o nosso raio da circunferência, né? Que nós temos aqui um centro da circunferência e a medida do centro até a nossa circunferência, nós temos o que a gente chama de raio. Então aqui tem um raio verde e um raio roxo aqui. E se eu somar esses dois raios, eu vou ter o diâmetro. Ou seja, o nosso diâmetro aqui é a soma de dois raios. A gente colocou ali com a letra minúscula, tá, gente? Então vamos colocar aqui com a letra minúscula também. Então o diâmetro vai ser o dobro, tá, do raio. Beleza. Outros elementos aqui que são menos importantes, por exemplo, a corda e o arco. A gente tem o famoso arco e flecha, né? A flecha seria então, né, isso aqui, essa linha aqui, e a corda seria o que está junto com o arco, certo? Bom, o arco é um pedaço da nossa circunferência. Aliás, qual é a diferença entre círculo e circunferência? Gente, círculo é toda a estrutura interna aqui, ó. A circunferência é essa linha aqui que vai que vai fazer a parte externa da circunferência, tá? Essa linha roxa aqui é a nossa circunferência. A parte interna a gente chama de círculo. Por isso que a gente não calcula a área do círculo, a gente calcula a área da circunferência, porque o círculo, aqui dentro tem círculo. Aqui, isso aqui, ó, tudo que está aqui dentro é o círculo, tá? A gente pode calcular a área da circunferência porque a circunferência ela está compreendida, tá? Ou melhor, o círculo está compreendido na circunferência. Tá bom? Então vamos lá. Essa linha que passa assim, ó, encostando na circunferência, a gente chama de tangente. A linha que corta em dois pontos, a gente chama de secante. Isso a gente vai usar essa ideia lá na trigonometria. A corda e o arco a gente já viu, e a gente já viu também o diâmetro, que é o dobro do raio. Bom, beleza. Então a gente sabe o quê? Que a área da nossa figurinha, da nossa circunferência, é πr ao quadrado, esse que a gente conhece. Na realidade não é isso, tá, gente? Tá, vamos lá. Primeiro, por que não é isso? É isso lá no fim. A área da circunferência, gente, ela é baseada nessa ideia aqui, que é o comprimento vezes o raio dividido por 2. Opa! O comprimento seria o que, gente? Toda essa linha roxa aqui, ó. Toda essa linha roxa seria o nosso comprimento. Esse comprimento é baseado na seguinte ideia. A gente sabe as formulazinhas de cor, né? A gente aprendeu lá no primeiro grau que o comprimento é 2πr. Mas por quê? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o centro da circunferência, traçar o raio aqui, ó, e aí eu meço esse raio. Vamos por aqui que deu 15 centímetros. Aí eu começo a caminhar 15 centímetros aqui, ó. Pum, caminhei 15 centímetros. Aí eu caminho mais 15 centímetros. Aí eu caminho mais 15 centímetros. Observe que eu tenho um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui. Quando eu chegar em 180 graus, tá? Eu vou ter 3,14, etc, um número irracional aqui de raios. Esse número aqui, gente, tá? Como é um número irracional, um número gigantesco, a gente definiu como sendo π, tá? Então a gente deu essa letrinha π, e isso significa π raios. Como essa matemática é antiga, π raios, raios é radianos, rádios em grego, a gente pode falar π radianos. Então sempre quando eu venho com π, apareceu π na matemática, tu já sabe. É π radianos, beleza? Por quê? Porque é a quantidade de raios. Então, uma meia volta eu tenho 3 raios, um quebradinho, e uma volta inteira eu tenho em torno de 6,28 raios. Por isso que é 6,28 radianos. E o comprimento dessa roda, então, tá? Dessa volta inteira que a gente chama de circunferência, é 2 vezes π, ou seja, 6,28, né? 2 vezes essa medida aqui, ó, 2 vezes isso aqui. Por isso que é 2πr. E a área, que é o comprimento vezes o raio dividido por 2, o comprimento é 2πr
vezes o raio dividido por 2. Se eu cortar aqui, eu vou chegar nessa formulazinha aqui que a gente usa muito, tá? Mas quando é que a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó? Num tipo de situação, tá? Quando eu tenho, por exemplo, ó, vamos supor um setor, tá? Se eu tiver um setor aqui, ó, gente, o que que acontece? Nesse caso, se eu tenho um raio aqui, eu tenho só esse, olha só o arco, tá? Eu só tenho só a medida do arco. Então, quando é que eu uso essa fórmula aqui? Quando eu tenho a medida do arco. Vamos supor que o cara te deu aqui 4, ó, tá? E aqui eu te deu o raio que aqui é 3. Então, tu pode calcular a areazinha dessa parte ali, sem conhecer esse ângulo aqui, tá? Então, a área desse setor aqui é o comprimento vezes o raio dividido por 2. Ou seja, vamos supor, o comprimento eu dei aqui, ou melhor, o comprimento do setor aqui eu dei que é 4, né, que não é o comprimento inteiro, vezes o raio aqui, que é 3, dividido por 2. Então, a área desse setor aqui vai ser 6, tá? Então, a gente usa essa formulazinha aqui do setor quando eu tenho um arco, tá bom? E quando eu tenho ela completa, aí eu uso essa aqui, o comprimento é 2πr e a área é πr ao quadrado. Eu tenho ela completa, eu uso essa aqui. Bom, outro detalhe aqui, gente, é o seguinte, tá? Às vezes acontece, tá? De eu ter, então, aqui eu tenho o centro da circunferência, tá? Então a gente vai ter aqui, gente, olha só, o raio, né? E agora, vamos imaginar que eu tenha uma parte aqui, ó, dentro dessa circunferência, uma outra circunferência. E eu quero aqui essa areazinha aqui, tá? Gente, como é que a gente chama essa área externa, essa área que está aqui, ó, compreendido entre essas duas circunferências concêntricas? Concêntricas, mesmo centro. Elas são concêntricas, as duas circunferências têm o mesmo centro. Essa areazinha a gente chama de coroa, tá? É coroa mesmo, certo? Então, a área da coroa, tá? Vai ser o quê? Vamos apagar aqui para a gente entender a ideia separada aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a área da coroa. Vai ser o quê? É a área maior, que é a área grande, menos a área pequena, tá? Então, a área da coroa, que eu vou chamar de AC, vai ser a área grande. Digamos que eu tenho um raiozinho aqui, ó, gente. R minúsculo e R maiúsculo para essa circunferência roxa aqui, e a circunferência preta é raiozinho minúsculo. Então vai ser πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Então essa lógica que a gente vai fazer várias questões agora, tá, de circunferência escrita no quadrado, etc., vocês vão aprender melhor as técnicas que a gente usa quando a gente tem uma área achurada, a área pintadinha. Isso aqui é uma área achurada, tá, gente? Então vejam que a gente já aprendeu duas coisinhas aqui, tá? A área de um setor, de uma parte do setor, né? Que é exatamente a área do setor aqui, a gente acabou de dizer que é comprimento vezes o raio dividido por 2, e a área da coroa, tá? Beleza. A gente acabou de ver que nós podemos calcular a área de um setor. O que é o setor? O setor é uma parte da circunferência. A gente tem a circunferência toda aqui e eu tenho uma parte da circunferência. E aí, desde que eu tenho o quê? Desde que eu tenho esse arco aqui, vamos supor que eu tenho o arco 6, né? O tamanho do arco, né? E o raio, por exemplo, o arco 4. Então eu pego o tamanho do arco, que é o comprimento dele, né? Vezes o raio dessa circunferência aqui, né? Dividido por 2. Foi assim que a gente fez. A multiplicaria 6 vezes 4 dividido por 2. Isso aqui dá para simplificar, dá 2, isso aqui vai dar 12. Então eu teria a área desse setor aqui, dessa parte da circunferência. Mas acontece que muitas vezes o camarada dá um ângulo aqui. Vamos supor que o ângulo que ele me deu aqui é 120 graus e ele só me deu o raio que é 4, tá? Aí, gente, eu posso calcular tanto a área desse setor aqui quanto o comprimento dessa circunferência, dessa partezinha da circunferência aqui, até mesmo o perímetro, porque aí o perímetro seria o quê? O perímetro disso aqui é o comprimentozinho daqui, mais 4 mais 4. Olha só, como é que eu faço isso? Tudo por regra de 3, tá? Até pode usar uma formulazinha, muitos livros vocês vão achar assim, o comprimento desse setor aqui é 2πr vezes alfa dividido por 360. A área é πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360.
Então o alfa seria o ângulo que ele está me dando aqui. Mas como é que a gente faz isso na prática? Ó, se eu esquecer da formulazinha, não tem problema, daí eu só faço isso aqui, ó. Eu faço, vamos supor que eu quero saber a área disso aqui. A área é πr ao quadrado. Πr ao quadrado sempre é equivalente a 360 graus, né? Esse ângulo que ele me deu aqui, que é 120 graus, vai corresponder a qual área? X, tá? Então eu já tenho aqui o raiozinho que ele me deu, que é 4 graus. Então eu posso fazer assim, ó. Π vai ser π vezes 4 ao quadrado, vezes 120. Então minha área aqui, né, desse setor vai ser esse π vezes 4 ao quadrado vezes 120, ó, dividido por 360, tá? Ó, 120 vezes πr ao quadrado dividido por esse camarada aqui que está na diagonal do x. Então a mesma coisa que aplicar essa fórmulazinha aqui, ó. Π vezes 4 ao quadrado vezes o ângulo alfa, que é 120, dividido por 360. Aqui dá pra gente simplificar, né, gente? Tá? Então, por exemplo, eu posso cortar aqui o 12 com 36. Se eu dividir aqui por 12, dá 1. Se eu dividir aqui por 12, dá 3. Então vai ficar π vezes 16 dividido por 3 aqui embaixo. Tá? Então, basicamente é isso. O setor eu posso te dar na prova assim, ou posso te dar assim. Então agora nós vamos falar sobre o quadrado e depois nós vamos falar sobre a fusão dessas duas figurinhas que a gente já estudou, circunferência e quadrado. Bom, primeiramente o quadrado é conhecido como uma figura retangular, onde nós temos aqui ângulos retos, né, gente? 4 ângulos de 90 graus. Porém, nós temos uma coisa diferente, é diferente do retângulo, que a base é diferente da altura, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, nós temos aqui aresta L, L, L e L. Muito bem. Vejam que se eu traçar aqui uma diagonal desse quadrado aqui, ó, para traçar, unindo esses dois, aqui passando por aqui, chegando aqui, eu vou ter a chamada diagonal do quadrado, tá, gente? Bem, uma coisa que vocês devem observar é que todo quadrado é constituído de 2 triângulos, todo retângulo é constituído de 2 triângulos. Então, por isso que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 e a área do retângulo, a área do quadrado é base vezes altura. Bom, nesse caso a nossa área aqui é base vezes altura, como a base é igual à altura, nós vamos ter L vezes L, vai ter L ao quadrado. A diagonal aqui, gente, é muito importante a gente memorizar essa diagonal, sendo L raiz de 2. Porque na hora da prova eu não vou estar querendo fazer Pitágoras aqui. Eu sei que aqui tem um ângulo reto, que a diagonal é a minha hipotenusa, e aí eu chego aqui que d ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui, gente, isso aqui a gente perde um tempão fazendo, né? Dá 2L ao quadrado, aí eu passo o quadrado para o lado de lá, sob formas de raiz, vai dar 2L ao quadrado, distrai a raiz, né? Esse L salta para fora da raiz aqui, e aí eu tenho a minha, né, diagonal do meu quadrado. Bom, eu tenho 4 elementos importantes dentro do meu quadrado, que eu sei o quê? A diagonal, né, a área, já chamamos essas duas aqui, a apótema, que é essa medida aqui, gente, ó, a apótema é metade do nosso lado, tá? Eu pego o centro de massa da figura, vou lá no centro dela e traço até o ponto médio aqui de qualquer uma das arestas. Eu vou ter a apótema, ou seja, a minha apótema é metade do lado. E o quarto componente é o chamado perímetro. Aqui a gente deve ter muito cuidado, gente, tá? Pelo seguinte, muitos livros eles usam a bibliografia, muitas bibliografias usam perímetro 2P. Outros usam P. Então a gente vai criar um padrão aqui, tá? Que é 2P, tá? 2P é o nosso perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Lado mais lado mais lado mais lado. São 4 lados, então o nosso 2P aqui vai ser 4 lados, tá? Então vamos supor que o nosso lado aqui seja 3. Então o nosso perímetro vai ser 4 vezes 3. Então vai dar 12 nesse caso aqui, tá, gente? A nossa área seria 3 ao quadrado, que dá 9. A nossa diagonal aqui, o nosso diâmetro, a nossa diagonal, diâmetro, quem tem a circunferência, tá, gente? A nossa diagonal do quadrado seria L raiz de 2, ou seja, se nosso lado é 3, então seria 3 raiz de 2, e a nossa apótema seria 3 dividido por 2, ou seja, 1,5, tá? Isso aqui a gente já tem de cabeça. Agora vem uma ideia muito importante aqui, quando a gente coloca uma figura dentro da outra, tá? Essa questãozinha aqui cai direto lá em
pirâmide, em prisma, eu vou botar sei lá, uma pirâmide de base quadrangular circunscrita numa circunferência, a base dessa pirâmide ou a base do prisma está circunscrita ou está inscrita na circunferência de raio tal. Aí eu tenho que conectar essas duas figurinhas e eu tenho que conectar principalmente essa ideia aqui, ó, gente. Bom, vejam só, aqui é o chamado raio da circunferência, aqui é o lado do quadrado, né? Então eu tenho o lado do quadrado. Observe que a minha circunferência está dentro, está inscrita, está no interior, está dentro de quem? Do quadrado. E o quadrado está do lado de fora, o quadrado está circunscrito à circunferência. Beleza. Então, nesse caso, é muito simples, gente. Ó, o lado aqui é 2 raios. Pronto, acabou. Tá? Agora, nessa outra situação aqui, eu preciso conectar a seguinte ideia. Observe que o meu raio está aqui, ó. Tá? O raio está aqui. E aqui, ó, eu tenho 2 raios. E o que é essa medida aqui? É a minha diagonal do meu quadrado. Então, a diagonal do meu quadrado seria 2 raios. Mas como a diagonal aqui, ó, é L raiz de 2, então eu posso conectar essa formulazinha a essa aqui, ó, gente. E aí eu posso isolar um ou outro. Se ele te dá o raio, por exemplo, ó, tu joga aqui, e aí acha o lado, é só passar a raiz de 2 dividindo. Vamos supor que ele te disse aqui que o raio da circunferência é 4. Beleza, então eu vou fazer assim, ó, L igual a 2 vezes o raio, raiz de 2, o raio é 4 aqui, ó, dividido por raiz de 2. Aí eu tenho que racionalizar, né, em cima e embaixo, ó, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz. Aqui vai dar 2 vezes 4 dá 8, raiz de 2, né? E aqui embaixo vai dar 2, né? Aí eu corto, isso aqui vai dar 4 raiz de 2. Isso é óbvio que se o meu raio for 4, tá, gente? Então, basicamente essa é a ideia, ó. Se eu tenho a circunferência inscrita no quadrado, ó, o lado é igual a 2Rs. Se a circunferência está circunscrita no quadrado, aí eu tenho essa formulazinha aqui, tá, gente? Então, lembrando, ó, a minha diagonal, tá, é igual ao dobro do raio. A raio é da circunferência e a diagonal aqui, ó, é do nosso, ó, certo? Do nosso quadrado. Lembrando que a diagonal aqui é igual ao diâmetro, certo, gente? Porque a gente está falando do diâmetro da circunferência. Se eu conectar esse vértice a esse vértice, eu vou ter o diâmetro também. O diâmetro são 2 raios. Agora, gente, nós vamos entender como é que essa questão vai ser cobrada na prova de vocês. Vocês têm que entender a técnica, o raciocínio lógico por trás desse tipo de questão. Então eu vou passar uma ideia para vocês aqui. A primeira ideia, e a mais importante que deve ficar, é a seguinte. Sempre que eu quiser uma área achurada, eu devo partir desse princípio aqui. Eu devo calcular a área de tudo e diminuir aquilo que eu não quero. Eu sempre faço isso. Eu pego a área do todo e diminuo o que eu não quero. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha que calcular essa área pintadinha, essa área achurada aqui, tá? Então o que eu faço? Eu calculo a área de toda essa estrutura aqui, ó, e diminuo a área que eu não quero. Eu diminuo a área desse buraco aqui. Então vamos pensar comigo? Então a área achurada vai ser o quê, ó? Vai ser a área de toda a estrutura. Qual é a estrutura maior aqui? Eu tenho um quadrado, tá? Então vai ser a área do quadrado menos a área que eu não quero. Observem que o que eu não quero aqui, gente, é uma parte da circunferência. E que parte seria essa? 90 graus. Se eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 1/4 da circunferência. Então é a área da circunferência dividido por 4. Beleza, agora fica fácil, ó. A área achurada vai ser a área do quadrado. Quem é o quadrado? L é o quadrado. A área da circunferência, π vezes o meu raio ao quadrado sobre 4. E agora, olha como é que fica, ó. A área achurada vai ser o lado do quadradinho aqui é 4, então vai ser 4 ao quadrado, menos o π vezes o raio. Nesse caso, gente, a minha circunferência seria isso aqui, ó. É uma estrutura assim, ó, tá? Ela seria essa parte aqui. Então eu tenho a quarta parte aqui e o raio dela é exatamente 4. Então aqui vai ser 4 ao quadrado sobre 4. Aqui então vai ser 16, né? Aqui vai ser 16 também, 4 ao quadrado 16 dividido por 4 dá 4. Então 16 menos 4π. Essa aqui vai ser a área da circunferência, ou melhor, a área achurada dessa estrutura aqui. Agora nós vamos fazer aqui letra B e letra C. Beleza, então a letra B aqui, gente, seria o seguinte. Vamos pensar comigo? A área achurada é a área pintadinha. Eu quero saber a área achurada. Então, lembrando, é a área de tudo que eu tenho menos aquilo que eu não quero. Qual é o tudo que eu tenho? Eu tenho aqui, gente, a parte maior, o maior que eu vejo aqui é o meu quadrado, tá? Então é a área que está lá fora, é o quadrado que está incorporando essa estrutura aqui.
E o que eu não quero? Eu não quero essas duas partes vazadas aqui. Isso aqui é metade de uma circunferência, isso aqui é outra metade. Se eu somar essas duas metades, dá uma circunferência inteira. Então, minha área achurada aqui vai ser o quê, gente? Vai ser a área do quadrado menos a área da circunferência. Bem, agora aqui eu tenho que tomar cuidado porque é o seguinte, o meu quadrado tem lado 4, beleza, 4 aqui. Então vai ser, vamos colocar as formazinhas aqui. A área achurada vai ser a área do quadrado, que é L ao quadrado, menos o π vezes o raio ao quadrado. Beleza, então agora olha só, a área achurada vai ser o lado do meu quadrado, que é 4. E aqui, gente, aqui é o seguinte, ó, cuidado porque o raio não é 4, o raio, gente, ele sai daqui, do centro até aqui. Vai ser metade desse diâmetro aqui, ou metade da aresta também, né? Então vai ser 2 ao quadrado. Então a área achurada aqui vai ser 16 menos 4π. Tá? Lembrando que se eu quiser substituir o π aqui por 3/14, aí eu multiplico por 4, 4 vezes 3/14, eu faço 16 menos o valor que deu ali. Beleza, aqui na letra C eu tenho que pensar o seguinte. Se eu usar esse raciocínio de área de tudo, menos a área que eu não quero, eu tenho que pensar que aqui eu tenho não um quadrado, eu tenho metade de um quadrado, tá? E a metade de um quadrado, o que que é, gente? É um triângulo. Se eu somar esse triângulo aqui com esse triângulo aqui, eu teria um triângulo. Mas observem que, então vamos lá, a minha área achurada vai ser a área de tudo que eu tenho menos aquilo que eu não quero. Agora eu tenho que pensar diferente. Porque olha só, pensem aqui comigo, ó, tudo que eu tenho, eu vou excluir essa partezinha aqui, isso aqui é como se não existisse, tá? Eu tenho que pensar que o tudo que eu tenho é a minha circunferência, ó. É uma circunferência que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar a área de tudo que eu tenho, o que é tudo que eu tenho, gente? Tudo que eu tenho é a quarta parte dessa circunferência. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a quarta parte dessa circunferência aqui, a área da circunferência dividido por 4, menos a área desse triângulo aqui, ó, menos a área do triângulozinho aqui, que é a metade da área de um quadrado, né? Então, vamos lá, ó, eu tenho uma circunferência inteira aqui, como eu tenho 90 graus, aqui eu tenho, então, a quarta parte dessa circunferência, certo? Então, a área achurada vai ser o quê, ó? A área da circunferência, que é o quê? πr ao quadrado por 4 menos a área do triângulo, que é metade da área do quadrado, que é base vezes altura sobre 2, ou L ao quadrado sobre 2, enfim. Então, podemos usar aqui o triângulo, que a gente não estudou ainda, mas todo mundo sabe que é base vezes altura por 2. Ou façam aqui a área do quadradinho, L ao quadrado dividido por 2, que dá no mesmo. Então, a área achurada aqui vai ser π vezes o raio. Quem é o meu raio? Gente, prestem bem atenção. Se essa circunferência é inteira aqui, o meu raio vai ser isso aqui. Vamos colocar 4 aqui, que nem nós colocamos anteriormente. Então vai ser 4 ao quadrado por 2, por 4, que eu estou fazendo a quarta parte da circunferência aqui, né? Então, πr ao quadrado por 4, menos a base aqui, ó, que é 4, vezes a altura, que é 4, ou seja, a área do quadrado dividido por 2, tá? Beleza, então isso aqui vai dar quanto, ó? 16 dividido por 2, desculpa, 16 dividido por 4 dá 4. Então isso aqui vai dar 4π. Aqui, ó, eu corto, simplifico, né? Dá 2, 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 8. Então minha área achurada vai ser 4π menos 8. Bom, qual seria a área dessas duas estruturas aqui? Observem bem, tá? Que essa e essa não são muito comuns em provas, mas a gente começa a entender, a raciocinar o que é que a banca quer quando aparecem essas coisas esquisitas aqui. Então a gente precisa ter uma linha de raciocínio muito ampla, muito abrangente, para que a gente possa pegar qualquer questão e detonar. Então observem só, essa questãozinha aqui, a gente tem que ter um pouquinho de imaginação, que ela é exatamente o dobro dessa aqui. Olhem só, aqui é 4, 4, 4, 4. Então, gente, o que acontece? Nós calculamos essa áreazinha achurada aqui da seguinte maneira. Nós pegamos essa quarta parte da circunferência aqui, ó. Observe que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. E isso aqui, ó, é uma quarta parte da circunferência. Então, eu parti da quarta parte, o meu todo não teria esse pedaço aqui. Eu parti dessa quarta parte aqui, dividi por 4 e excluí a área do triângulo. Ok, e cheguei a esse resultado aqui. Se eu pegar e fizer essa estrutura aqui, ó, para baixo, igual, né? Fizer aqui uma imagem especular aqui para baixo, eu vou ter exatamente isso aqui. Então, a minha área dessa figurinha ia ser o dobro daquela ali, que é 2 vezes 4π menos 8. Ou seja, a área vai ser 2 vezes 4, 8π,
menos 16. E essa aqui? Bom, essa aqui é mais esquisita ainda, só que tem um detalhe, gente. Nós temos aqui exatamente 4 desenhos dessa aqui, tá? Por quê? Porque se essa aqui, observem só, ela tem medida 4. Então, ó, essa pétala aqui tem exatamente essa estrutura aqui, ó, a quarta parte daqui, ó, tá? Se eu quadriplicar, eu vou ter essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, são todas iguais. Então a área achurada, a área pintadinha dessas 4 pétalas aqui vai ser exatamente o quê? 4 vezes essa áreazinha aqui. Então vejam que a gente precisa saber, gente, exatamente o início, saber calcular aqui, ó. Se eu sei calcular aqui, eu sei calcular as outras, porque é só duplicar ou quadruplicar assim por diante. Então a minha área aqui vai ser 4 vezes 8, 32π, e 4 vezes 16, 64. Vamos resolver aqui mais 2 questõezinhas que diz o seguinte, ó. A diagonal do quadrado é 2 raiz de 2. Qual é o comprimento, ou seja, o perímetro da circunferência? O comprimento é toda essa linha aqui que envolve esse círculo, tá, gente? Essa linha roxinha aqui, tá? Que a gente chama de perímetro. O comprimento, que é o 2πr, é o perímetro da circunferência. Assim como a gente tem o perímetro do quadrado, que é L mais L mais L mais L, a gente teria o perímetro da circunferência também. Apesar da circunferência não ter lados, né? Porque o conceito de perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. A circunferência não tem lados, mas ela tem perímetro, tá bom? Que é nada mais, nada menos que o 2πr. Então, ele diz que a diagonal é 2 raiz de 2. A diagonal de quem? Do quadrado. Eu quero saber aqui o comprimento e a área achurada, que é essa partezinha aqui. Então, vamos lá. A primeira ideia é a seguinte. Se a diagonal do quadrado é 2 raiz de 2, gente, o que significa diagonal do quadrado? É essa medida que vai de um vértice a outro, ó, 2 raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2, tá? Então, se isso na relação àquela que a gente faz, né, que a gente tem entre quando a gente tem o círculo dentro do quadrado, né? A diagonal é L raiz de 2. Vejam que, na realidade, prestem bem atenção aqui, ó, gente. O que seria diagonal? Seria isso aqui, ó, tá? Essa medida aqui, ó. Essa medida toda aqui, daqui até aqui. Então, a diagonal aqui, tá? Seria tudo isso aqui, ó, certo? Só estou ligando esse vértice a esse vértice. Então, olha só. Se a diagonal é 2 raiz de 2, tá? Eu tenho aqui que o meu L é 2, tá? Porque eu vou passar esse raiz de 2 dividindo, eu posso cancelar isso aqui, e o meu lado aqui é 2. Beleza, então agora eu já tenho aqui que é 2 e aqui é 2. Como eu quero saber também aqui, ó, nesse caso, o meu lado sendo 2, ó, eu preciso saber do raio da circunferência para achar o perímetro. O raio da circunferência está aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência, que é metade desse lado. O lado são 2 raios, né? Então, como o lado é 2, então, evidentemente, o meu raio aqui vai ser metade, vai ser 1. Se tudo aqui é 2, a metade vai ser 1. Se eu achei que o meu raio é 1, o que acontece aqui, gente? Ó, a área achurada, bom, primeiramente vamos calcular aqui o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, tá? Então vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 1. Então o comprimento da circunferência é 2π. E agora a gente vai para a área achurada. O que a gente tem que pensar? Nós temos que sempre levar em consideração aquela ideia. Para a área achurada, eu vou calcular a área do todo. O todo aqui seria o quadrado, é a maior área que eu tenho. Então a área achurada vai ser a área do todo, né? A área do quadrado, menos a área da circunferência, da área do que eu não quero. Só que se eu calcular só isso aqui, eu vou ter esses 4 cantinhos. Eu quero um cantinho só, então eu tenho que dividir por 4 aqui. Então vamos lá, a área achurada vai ser o L ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado né, menos a área da circunferência, que é πr ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, vamos substituir. O L agora é 2, né? Então é 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado, dividido por 4. E aí eu tenho a minha área achurada como sendo 4 menos π dividido por 4. Essa aqui seria a minha área achurada e aqui está o meu comprimento. Questão agora número 9. Desculpa, G. O apótema do quadrado é 4. A área achurada é quanto? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar assim. Apótema é o quê? Apótema sempre é metade do lado. Então eu saio do centro de massa e vou até aqui embaixo, né? Esse aqui é meu apótema, tá, gente? Ou seja, meu apótema é a metade do lado do meu quadrado. Do lado do meu quadrado é esse aqui. Então o apótema é 4. Se o apótema é 4, eu vou substituir aqui. Eu posso achar o lado aqui que é 2 vezes 4, que dá 8.
passar esse 2 aqui multiplicando, já achei o meu lado. Agora o que eu quero? Ó? O apótema do quadrado é 4, a área achurada é quanto? Primeiramente eu tenho que pensar assim, poxa, se o lado é 8, então eu tenho 8 aqui, tenho 8 aqui, então vejam que o raio dessa circunferência aqui, ó, porque eu tenho aqui uma metade da circunferência e eu tenho a outra metade da circunferência. Essas duas metades aqui, gente, tá, formam uma circunferência inteira. Se eu juntar assim, né, se eu trocar elas de posição, elas vai dar uma circunferência inteira. Vai dar exatamente esse desenho aqui. É só trocar esses dois desenhos de posição, vai dar isso aqui. Então o que eu quero agora, gente? Eu preciso entender o seguinte, ó. Que eu vou fazer a área do todo, a área achurada vai ser o quê, ó? Vamos colocar aqui, ó, a área achurada vai ser a área do todo é a área do quadrado, menos a área da circunferência. Só que se eu diminuir a área do todo aqui, ó, gente, a área do todo menos a área da circunferência, vai dar essas duas partezinhas aqui, ó, tá? Só que eu quero só a metade, então eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então a área achurada vai ser a área do quadrado. Quanto é que é a área do quadrado? 8 ao quadrado. Quanto é que é a área da circunferência? A área da circunferência é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Como eu sei que daqui até aqui é 8, então o raio da circunferência vai ser metade, ó, vai ser só metade. Então vai ser π vezes 4 ao quadrado. Então a área da circunferência, né, que eu vou colocar um círculo, vai ser 16π. Beleza. Então agora é só substituir aqui, 16π. Então a área achurada vai ser 64 menos 16π, só que tudo dividido por 2, né, gente? Não vamos esquecer que se eu calcular só isso aqui, a parte de cima eu tenho isso e isso. E eu tenho que dividir por 2, né, aqui embaixo, para que tudo seja proporcional, né? Então a área achurada vai ser quanto? Ó, 32 menos 8π. Então vamos ver aqui mais uma questãozinha que diz o seguinte, sabendo se o comprimento da circunferência é 4π, o comprimento é exatamente o que, gente? Essa linha toda aqui, né? Vamos supor que a gente desse um corte e aí pegasse essa linha que compõe a circunferência e abrisse, eu teria um comprimento. Isso aqui seria 4π, a gente já sabe, já estudamos sobre o valor de 4π no início da aula. Então a gente diz ali que sabendo que o comprimento da circunferência é 4π, qual é a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é tudo isso aqui, ó, gente, tá? Toda essa partezinha aqui, ó. E a área achurada, que eu quero essas duas partes aqui pintadinhas. Bom, então vamos lá. Primeira ideia aqui. O comprimento da circunferência é 4π, isso ele me deu, né? O comprimento da circunferência é tudo isso aqui, ó. Então vamos lá. O comprimento a gente sabe que é 2πr, a gente já conhece a formulazinha do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então, gente, se eu sei que o comprimento é 2πr e ele é igual a 4π, é só isolar aqui, ó. Eu passo o 2π dividindo lá, ó. Vamos fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. Esse 2π está multiplicando, passo dividindo. E aí eu chego no meu raio lá, que é 2, né? Corto o π com π, 4 por 2 dá 2. Achei o raio. Se eu tenho raio, gente, eu tenho essa medida aqui, ó. O raio é essa medida aqui que eu vou pontilhar aqui, ó. Tá? Ó, o raio é 2, certo? Beleza. Agora observem que a diagonal do quadrado é exatamente o quê? Todo esse comprimento aqui, ó, é 2 vezes o raio, tá? Então a diagonal do quadrado é 2 vezes o raio. Não vamos confundir com o diâmetro aqui, tá? Com o diagonal. O diâmetro dá exatamente, o diâmetro a gente mede da circunferência, tá, gente? Então nesse caso o diâmetro aqui seria 2 vezes o raio, também vai ser igual a diagonal, tá? O diâmetro, eu estou me referindo à circunferência. Então tem o diâmetro, tá? O diâmetro, que é da circunferência, e tem a diagonal. Não, o diâmetro aqui, ó, gente, é da circunferência. E tem a minha diagonal aqui, que é de quem? Do meu quadrado, tá? Do quadrado. Beleza. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o diâmetro, que é da circunferência, dá exatamente igual à diagonal. Por isso que eu disse que é 2 vezes o raio. Então, nesse caso aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, vocês, ó, se o raio é 2, o meu diâmetro é 2 vezes 2. E meu diâmetro aqui é igual a 4. Ah, e a diagonal? A diagonal também é 4 nesse caso, tá, gente? Então, ele está pedindo a diagonal. Então, a diagonal também é 4, tá? Muito bem. Agora, vejam só. Aqui tem um acento no A.
Qual é a área achurada? Essa parte aqui é mais importante, aqui é mais difícil de achar, mas não é tanto assim porque a gente já tem a ideia. Que a área aqui achurada, agora a gente não vai pensar na área do todo. Agora a gente vai pegar um todo interno aqui, ó. Nós só vamos pegar esse quadradinho aqui, ó, gente, tá? Certo? E vamos observar que essas duas areazinhas compõem a metade. Se eu trouxer essa parte pintada aqui para baixo, ó, eu tenho um triângulo aqui que é metade do quadrado. Então eu sei que essas duas partes unidas, elas dão a metade desse quadrado. Então a minha área achurada aqui vai ser a área do quadrado dividido por 2, ou seja, L é o quadrado dividido por 2. Logo a área achurada vai ser a área do quadradinho. Quanto é que é o lado do quadrado, gente? A gente precisa entender agora o seguinte. Eu sei que o meu raio, tá, é 2, que a minha diagonal dá 4, tá? E que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Isso aqui é diagonal do quadrado. É tanta coisa de diâmetro, diagonal, que chega a confundir. Então a diagonal do quadrado, tá, é L raiz de 2. Como a gente já sabe o quê? O que a gente já sabe? A gente já sabe a diagonal, que é 4. Isso aqui é 4. Então eu preciso entender que o L vai ser calculado pela fora da diagonal. Então eu vou isolar o L aqui, ó. 4 dividido por raiz de 2. Aí eu tenho que racionalizar, né, gente? 4 raiz de 2 eu multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, né? Para não alterar o resultado. E aqui dá 2. Então aqui vai ser 4 raiz de 2 por 2, que dá, para simplificar, dá 2 raiz de 2. Achei o lado. E agora, isso aqui é o lado do quadrado. Então eu venho para cá, ó. Vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado, que é o lado, né? Dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Simplifico, resultado dá 4. Então a minha área achurada, que é a minha área pintadinha aqui, que é essas duas partezinhas, é 4. Bom, vamos ficando por aqui, gente. E até a próxima aula, onde a gente vai trazer outras conexões de mais figurinhas aqui da geometria plana. Até lá!